amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma breve aula do nosso canal Bíblia em Ação. E hoje nós vamos esclarecer a seguinte pergunta: o inferno existe? O que a Bíblia fala sobre ele? Será que tem algo falando sobre a palavra inferno, alguma coisa assim na Bíblia? Nós vamos começar lendo um versículo que está em Salmo de número 9 e versículo de número 17, que nos diz assim: os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. Então o salmista Davi está dizendo que todos que se esquecerem de Deus, todos que são perversos, vão ser lançados no inferno. Mas o inferno, ele existe? Jesus falou algo a respeito do inferno? Ou outras pessoas na Bíblia falou algo sobre o inferno? Ele existe realmente? Nós podemos ver que não só Davi, mas também o proverbista Salomão, no capítulo de número 5 e 5, veja o que a palavra de Deus nos diz. 5 e 5 de Provérbios, nos diz assim: os seus pés descem à morte, e seus passos conduzem ao inferno. Então, Salomão também está falando de uma existência de um lugar chamado inferno. Mas, e Jesus? Será que Jesus falou algo sobre o inferno? Será que ele pregou sobre isso? Será que ele falou algo sobre isso? Vamos ver em Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 22. Mateus 5 e 22. Vai nos dizer assim, 5 e o versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, isso é Jesus falando, estará sujeito do julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então nós vemos Jesus, o próprio Jesus, ele citando a existência de um lugar chamado inferno. E ele dá alguns motivos do que leva a pessoa a ir para esse lugar. Ele diz: se alguém tiver uma ira contra seu irmão, se alguém chamar um de tolo, se alguém proferir um insulto, e ele fala alguns motivos que podem levar a pessoa a esse local chamado inferno. Nós podemos ver também ainda no mesmo capítulo 5, versículo de número 29, diz assim: se o teu olho direito, isso é Jesus falando, te faz tropeçar, arranca-o e lança-te de ti, pois te convém que perca um dos teus olhos ou um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se tua mão direita te faz tropeçar, contra lança-te de ti, pois te convém que perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então o próprio Jesus, ele está dizendo aqui, e está falando, citou duas vezes já a palavra inferno nesses dois versículos que nós lemos. E no versículo anterior também ele falou da existência de um inferno. Então já 3 vezes Jesus já falou a palavra, ou falou da existência de um lugar chamado inferno. Nós podemos ver outra referência bíblica, Mateus 16, 18. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Vai nos dizer assim, 16 e 18. Capítulo 16 e 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já cita 4ª vez a palavra inferno, só no livro de Mateus.
capítulo 12 de Lucas, e versículo 5. 12 e 5. Nós podemos ver o que a palavra de Deus ela vai nos dizer. Diz assim, 12 e 5. Eu, porém, vos mostrarei quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, esse temei. Então, mais uma vez, está aqui alguém falando da existência de um lugar chamado inferno. E por último, nós podemos ver Lucas 16 e o versículo 23, que diz assim: no inferno, o versículo já começa falando da existência de um lugar chamado inferno. No inferno, estando em tormento, levando os olhos e vi ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, já está falando da existência de um inferno aqui, de um lugar chamado inferno. E esse versículo aqui já está relatando que existe, ou essa pessoa aqui, ela estava lá nesse local, né? Isso aqui nós vamos deixar para outra aula, falar se já tem alguém lá no inferno ou não. Vamos ver isso biblicamente. Mas hoje nós só estaremos falando que se o inferno existe ou não, se Jesus pregou a existência dele ou não. Então, biblicamente, a palavra de Deus ela nos ensina que Jesus pregou, esse lugar existe e não é um mito, não é uma fantasia. O inferno também não é aqui como alguns pregam. Então, Jesus pregou sobre a existência dele. Pode alguns até não acreditar que não exista, que no final todo mundo vai ser preso. Alguns acreditam que lá, muitas vezes é só um lugar onde o homem vai ter um curto período que vai passar lá, e cada um com sua crença, cada um com seus negócios, mas a palavra de Deus, que ela é fiel e verdadeira, ela nos ensina dizendo que o inferno ele existe. Jesus pregou, e pregou também os motivos que vai levar as pessoas para esse lugar que é eterno, permanente, para quem for para lá. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, ore, divulgue, participe, né? E divulgue a palavra do Senhor para os outros também. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.